Saudações, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Irmandade do Mensageiro. Irmandade, hoje eu estava olhando os canais em que eu estou inscrito no YouTube, vendo as notificações que chegaram para mim. E me deparo com um especial, cujo título é Rabino Famoso afirma: o Anticristo se apresentará antes de 9 de abril de 2019. Esse vídeo é do Thiago Lima, do canal Desperte, e quando eu estava assistindo, eu vi a importância de passar para vocês aqui esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Thiago, aconselho que se inscrevam, pois o canal é rico em informações e isso ajudará vocês a sempre estarem atentos com o que acontece no mundo. Deixarei o link do canal dele na descrição. E esse vídeo do Thiago me chamou a atenção pela veracidade dos fatos bíblicos em que ele apresenta. Irmandade, eu peço a todos encarecidamente que atentem para este vídeo sobre o Anticristo. Acredito que isso irá despertar muitos cristãos que estão adormecidos com esse presente século. The Messiah is on earth now. He's been identified. He is soon going to make himself known. They're looking for a king. They're looking for a political leader and recognize him as this is the man that God sent. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Um rabino bem influente em Israel, chamado Chaim Kanievsky, anuncia e também afirma que o próprio Messias judeu, o próprio Messias de Israel, virá antes das eleições agora do ano de 2019. Já é de algum tempo aqui no canal que eu venho falando a respeito do próprio anticristo, do próprio antimessias e de muitas empresas, a própria indústria da música, comerciais de televisão, filmes de Hollywood, eles vêm batendo nessa tecla, anunciando um novo líder, anunciando que virá alguém aí que irá comandar, que irá suprir todas essas necessidades mundiais, como a própria religião, a denominação católica romana já vem solicitando há anos, um líder que possa aí cuidar dos problemas gerados pela parte econômica, política, financeira mundial. E agora, aparentemente, está chegando a hora, ao contrário do que muitos imaginam que isso nunca iria acontecer ou que já havia acontecido, todas as informações, se nós estudarmos até mesmo pelas escrituras, batem com as coisas que estão por vir. A gente sabe que esse próprio anticristo, o próprio antimessias, ele virá dentro da figura do povo de Israel. Temos aí a construção do terceiro templo, o nascimento da novilha vermelha, que ocorreu em agosto do ano de 2018, que será aquela pura, que não há pelo menos 2 pelos brancos nela e que ela não há de fazer nenhum trabalho até o momento em que chegue a hora de ser prestado um sacrifício nessa novilha, a última novilha vermelha de acordo com toda a história de Israel. Vemos que o sinédrio do terceiro templo já está pronto. Vemos que a pedra, o altar onde serão feitos sacrifícios também já está pronto, já foi inaugurado lá em Israel, em Jerusalém, que o próprio Donald Trump fez de tudo para colocar aí Jerusalém como a capital de Israel e que as coisas se fecham para a vinda desse líder. Os próprios judeus, no momento do nascimento da novilha, já se emocionaram sabendo que estava chegando aí o próprio Messias dele, que para nós, no caso, é o próprio antimessias ou o anticristo, pois eles negaram totalmente a Cristo naquela época, o próprio sistema religioso negou a Cristo, não aceitaram ele como Messias e agora, 2000 e poucos anos depois, acham que está chegando o próprio antimessias. E nós sabemos que esse antimessias, como um líder político e religioso, será aquele que governará o mundo quando será implantada a nova ordem mundial. Tudo está se afunilando para que isso aconteça. E eu quero ler a reportagem aqui para vocês agora, dizendo que ele, um rabino bem influente lá em Israel, anunciou que ele virá antes das eleições. E no final desse vídeo, eu quero dar uma lida em alguns detalhes que pode nos nortear
para quem seja esse possível líder, ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que até eu mesmo já pensei e que está muito próximo de acontecer. O líder da nova ordem mundial e o líder também do próprio Israel, o próprio anticristo, o próprio antimessias, ou olhando pela parte política ou olhando pela parte religiosa, ok? Dá uma olhadinha aí na tela, essa reportagem, e no final do vídeo eu falarei sobre ele. E também estou preparando um vídeo especial, totalmente dedicado, para que a gente consiga identificar quem é esse cara que tantas marcas, tantas propagandas, tantas empresas já vêm de algum tempo anunciando aqui para nós. Veja aí na tela. O rabino Chaim Knievsky afirma que o Messias virá antes das eleições de Israel. Para vocês que não sabem, as eleições serão no dia 9 de abril de 2019. O rabino Chaim Knievsky, um dos mais proeminentes rabinos desta geração, fez uma declaração chocante, alegando que o Messias precederá as próximas eleições israelenses. Vários rabinos notaram que a escrita está na parede e os sinais de que o processo que leva ao Messias já começou para aqueles que têm olhos para vê-lo. Vamos lá. O rabino Yekutiel Fish, um especialista em cabala, misticismo judaico, deu uma lição nesta semana em que ele discutiu como o Messias era iminente. Rabbi Fish citou o rabino Chaim Knievsky, um dos mais proeminentes rabinos Haredi, que são os ultra-ortodoxos desta geração, que começou a predizer a chegada do Messias há alguns anos atrás, não é de agora. Está escrito que nos dias que antecederam o Messias, os tzadkim, homens justos, começarão a anunciar a sua chegada, mas algumas pessoas, aqueles que não se preparam para a sua chegada, rirão dos justos e dos instruídos. Rabbi Fish disse isso avisando que é proibido zombar dos justos. Eu percebo muitas vezes aqui nos comentários dos vídeos que muitas pessoas realmente zombam quando a gente fala sobre todas essas coisas e que sim, realmente estamos vivendo esse tempo, estamos vivendo essa era apocalíptica e a própria era do antimessias. Muitos não se dão o luxo de acreditar que nós estamos vivendo esse tempo, o qual foi escrito há mais de 2000 anos por João nas próprias escrituras. Sim, acreditem que o tempo é chegado e todas as informações batem perfeitamente. Eu percebo que muitas pessoas zombam, principalmente quando eu faço vídeos falando sobre essas coisas, não querendo me colocar aqui na posição de justo e nem de algo santo como os judeus costumam se colocar. Mas eu percebo que muitas pessoas realmente não acreditam nisso. E é interessante como ele também fala sobre isso, e como lá as pessoas, mesmo estando na Terra Santa, vamos dizer assim, o local onde Cristo esteve vivo fisicamente, eles costumam também não acreditar. Vamos continuar aí com a reportagem. Fish enfatizou que Knievsky era especialmente adequado para pressagiar a chegada do Messias. Não só o rabino Knievsky é um dos judeus mais eruditos e justos que existe hoje em dia, há outra indicação de sua conexão com o Mashiach, com o Messias. O nome completo do rabino é Shimariyahu Yosef Chaim Ben, o filho de Miriam. O rabino Fish observou que as primeiras letras de cada um dos nomes hebraicos do rabino Knievsky podem ser rearranjadas para significar Mashiach. Aí já é um pouco de superstição deles, né? Mas o que não é a cabala judaica além de superstição? Bom, vamos continuar. O rabino Fish relatou uma história que está sendo contada nos círculos dos Haredi em Israel. Um jovem estudioso da Torá, fora de Israel, foi hospedeiro para o sábado há algumas semanas na casa de um seguidor do rabino Knievsky. O jovem visitou Knievsky durante o sábado e ele perguntou ao rabino se ele deveria se candidatar à cidadania israelense para votar no partido Haredi nas eleições israelenses que serão realizadas no dia 9 de abril. Não há necessidade, respondeu o rabino. O Messias já estará aqui antes das eleições. Ou seja, está muito próximo desse homem se apresentar aí para todos nós. E se observarmos todas as informações que vem chegando, podemos já se nortear para quem seja. Alguém que estava ali sempre por trás de grandes potências, como o próprio Donald Trump. Alguém que não aparecia muito e que virá assim, sem muito aparecer, mas que quando chegar a hora, encantará a muitas pessoas, como já está fazendo, principalmente o povo judeu. Esse cara é Jared Kushner. Eu farei um vídeo especialmente aqui no canal para falar a respeito deles, pois muitas informações batem, principalmente com os detalhes da vida desse cara e com os acontecimentos
que estão sendo realizados nesses últimos tempos, principalmente agora no ano de 2019. Você sabe que para a vinda desse Messias é necessário que ele cumpra com todas aquelas profecias que estão escritas ali no livro dos próprios judeus. Profecias tais que eles dizem que Cristo não cumpriu. Algumas dessas profecias são essas que vocês estão vendo aí na tela. Ele tem que ser descendente do rei Davi através de Salomão, um líder espiritual, político e militar em Israel. Deve ser casado e terá filhos. A construção do terceiro templo em Jerusalém é algo que ele deve fazer parte. O agrupamento da casa de Jacó dentre as nações para Israel. A reunificação de Judá em Israel em um só povo. Um decreto de paz feito em Israel e, consequentemente, que o tempo esteja de paz mundial e assim que o povo tenha o conhecimento universal desse Deus de Israel. Olha que interessante, Jared Kushner, ele vem de uma família de judeus ultra-ortodoxos, ele tem sim a parte, o sangue do próprio rei Davi por Salomão em sua descendência. Ele foi afastado do povo de Israel, como muitos foram, né? O próprio povo foi separado ao redor do mundo todo e hoje ele está lutando para voltar para isso. Ele estava junto com Donald Trump ali na construção, no início dos procedimentos de construção do terceiro templo em Israel. Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion. Jared Kushner, sendo um descendente de Davi, participando, sendo extremamente influente dentro da construção do terceiro templo, agora ele luta pelo acordo de paz de Israel por debaixo de todos os panos. Today that we're very honored to have with us. He is a 36-year-old successful businessman who left it all behind to be of service to his country. Ladies and gentlemen, Jared Kushner. You've been in the news in the last few days, to say the least. But you've been in the news about an issue that I personally want to thank you for. The President has referred to the Middle East peace as the ultimate deal. Everyone here knows that. Enquanto muitas pessoas pensavam aí que era Emmanuel Macron, um cara que nem mesmo é judeu, inclusive eu já me enganei com ele, mas depois que eu comecei a estudar aqui os requisitos para a vinda desse novo Messias, desse novo líder, do próprio Anticristo, eu vi que as informações estão batendo perfeitamente com Jared Kushner, e é um cara que provavelmente será colocado em breve como sendo judeu, um próprio descendente de Davi, ali encabeçando a construção do terceiro templo como o próprio novo líder de Israel, um cara que será político, religioso também e militar. The Messiah is on earth now. He's been identified. He is soon going to make himself known. They're looking for a king. They're looking for a political leader and recognize him as this is the man that God sent. Kushner então negociando um acordo de paz, Kushner na construção do terceiro templo, Kushner sendo exaltado dentro de Israel, adorado dentro de Israel, automaticamente os líderes da elite mundial sionista fazendo com que vários países se voltem a Israel, Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Emmanuel Macron, globalista, lá na França. Não adianta a gente separar entre esquerda e direita, pois todos estão seguindo esse mesmo caminho. Os olhos do mundo vão se voltar para Israel, para a construção do terceiro templo, vão se voltar para a vinda desse anticristo, desse antimessias, que no caso, os olhos estão apontando para Jared Kushner. Em breve farei um vídeo especial aqui sobre ele. Eu peço que você inscreva-se nesse canal, caso você não seja inscrito, para que você não perca exatamente nada do que acontecerá nesses próximos dias. Realmente é muito importante. Eu peço que você compartilhe essa informação com o máximo de pessoas possíveis, pois as coisas estão acontecendo debaixo de nossos olhos. E deixo a minha pergunta final a todos vocês. Será que o rabino Rav Chaim Kanievsky está certo quanto às eleições de Israel? O tempo é muito curto. Será que ele está certo quanto a isso? Será que Jared Kushner
tem algo a ver com tudo isso? Inscreva-se, compartilhe esse vídeo e vamos aguardar todas as informações. Acredito que alguns de vocês se questionarão porque eu estou divulgando outro canal que nem eu mesmo sabe que eu existo. A questão é que meu trabalho aqui é mostrar a verdade. Eu não me preocupo com monetização ou popularidade. Apenas quero mostrar a todos os bastidores do governo mundial e fazer vocês refletirem sobre o assunto. Quero conseguir o máximo de pessoas para, junto comigo, o Tiago Lima, o Lutero do canal Tio Lu, o Davi do canal Encarando o Sobrenatural e o Humberto Voltz, a também mostrar a verdade. Isso é a Irmandade Cristã em que falo. Nós somos alvos dos senhores do mundo, mas enquanto houver vida, há esperança, e minha esperança é fazer com que todos nós sejamos unânimes em mostrar a verdade do Criador para todos. Façam parte dessa Irmandade Cristã e passem adiante todas as informações desses canais e muitos outros que estão com a mesma missão. Obrigado a todos e abraços do Mensageiro.